Qualquer pessoa tem uma opinião sobre o futebol. Então você vê no estádio todo mundo dando opinião pro técnico. Qualquer um tem opinião sobre política. Qualquer um tem opinião sobre economia. E é muito fácil também qualquer um ter opinião sobre investimentos e sobre dinheiro. Isso traz a ilusão de que elas estão muito seguras. E o que a gente vê acontecendo? O que a gente vê acontecendo é que a maioria das pessoas perdem dinheiro ao longo do tempo. A maioria das pessoas, elas não sabem investir. E essa arrogância custa muito caro lá na frente. Custa muito caro. Porque você vê naturalmente que hoje a gente vive uma crise, por exemplo. Eu venho conversando com muitas pessoas. E essas pessoas que estão no meio de uma crise, elas criticam muito o Brasil, naturalmente, e pelo fato de elas estarem muito críticas ao Brasil e a taxa de juros está muito alta, elas fogem pro Porto Seguro, que é o investimento em renda fixa tradicional. Só que em algum momento, essas mesmas pessoas, elas vão investir em bolsa, quando a bolsa estiver bombando, porque elas vão falar que agora a economia mudou. E aí quando a bolsa começar a cair, elas vão sair de lá e vão investir de novo em renda fixa. Então a gente vê ciclos econômicos acontecendo, mas a gente vive numa sociedade onde a minoria sempre vai ganhar. O preço do sucesso é você pensar diferente. E o custo de pensar diferente é você ser obrigado a aceitar críticas da massa. Isso dói demais, porque desde os primórdios a gente aprendeu que pra gente se manter vivo, a gente precisava ser aceito pela maioria. Senão a gente seria abandonado, né? E a gente seria comido pelos leões. Então a gente precisou ser aceito pela maioria. E quando a gente fala de grana, é natural. Existe uma pirâmide, onde existe uma minoria que atinge um grande resultado, e a gente atinge um grande resultado pensando diferente e sendo criticado pela massa. É natural isso acontecer. Isso também é uma consequência, de alguma forma, do nosso modelo de capitalismo e democracia, talvez. É difícil. Você pode ver que não existe gente famosa que não é criticada. Os únicos que não são criticados são aqueles que não viveram tempo suficiente pra virarem vilões. Ou herói, ele vive tempo suficiente pra virar vilão, ou ele morre antes da hora e aí ele é eternizado como herói. Mas aqueles que vivem demais, eles sempre são vilões. Pega qualquer pessoa que tem mais de 10 milhões de seguidores. Não tem ninguém à prova de bala. Porque é natural. Qualquer pessoa tem uma opinião sobre o futebol. Então você vê no estádio todo mundo dando opinião pro técnico. Qualquer um tem opinião sobre política. Qualquer um tem opinião sobre economia. E é muito fácil também qualquer um ter opinião sobre investimentos e sobre dinheiro. Isso traz a ilusão de que elas estão muito seguras. E o que a gente vê acontecendo? O que a gente vê acontecendo é que a maioria das pessoas perdem dinheiro ao longo do tempo. A maioria das pessoas, elas não sabem investir. E essa arrogância custa muito caro lá na frente. Custa muito caro. Porque você vê naturalmente que hoje a gente vive uma crise, por exemplo. Eu venho conversando com muitas pessoas. E essas pessoas que estão no meio de uma crise, elas criticam muito o Brasil, naturalmente, e pelo fato de elas estarem muito críticas ao Brasil e a taxa de juros está muito alta, elas fogem pro Porto Seguro, que é o investimento em renda fixa tradicional. Só que em algum momento, essas mesmas pessoas, elas vão investir em bolsa, quando a bolsa estiver bombando, porque elas vão falar que agora a economia mudou. E aí quando a bolsa começar a cair, elas vão sair de lá e vão investir de novo em renda fixa. Então a gente vê ciclos econômicos acontecendo, mas a gente vive numa sociedade onde a minoria sempre vai ganhar. O preço do sucesso é você pensar diferente. E o custo de pensar diferente é você ser obrigado a aceitar críticas da massa. Isso dói demais, porque desde os primórdios a gente aprendeu que pra gente se manter vivo, a gente precisava ser